Bom dia, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho de amamentação, da lactação, né? Que é um tema extremamente importante. Existe uma luta bem grande para que nós aconselhemos a paciente a amamentar. Isso faz parte do Hospital Amigo da Criança, né? Amigo da mãe. E até por um benefício grande para essa criança, né? O desenvolvimento da glândula mamária, a gente tem 3 fases, né? O crescimento da mama, que a gente chama de mamogênese, o início da secreção láctea, que é a lactogênese, e a manutenção dessa secreção láctea, que é a galactopoese. Para isso, a gente tem que observar muito bem a anatomia dessa mama, né? Conhecer. Então, aqui a gente tem o mamilo, seios lactíferos, o ducto lactífero, células alveolares e miopiteliais, né? A auréola, que durante a gestação aparece um borramento que passa a ser chamado de auréola secundária ou sinal de Hunter. Existem tubérculos da glândula de Montgomery, que são os tubérculos de Montgomery. Aqui, mais os alvéolos e tecido de sustentação. Então, é importante a gente conhecer a anatomia e observar durante a gestação as transformações que essa mama vai ter. Existe uma hipertrofia e uma hiperplasia desses ductos e ácidos. A vascularização fica mais evidente nessas pacientes, né? Então, isso acaba sendo chamado de rede de Haller. Os tubérculos de Montgomery, que são mais salientes, o borramento da auréola primária, que passa a ser chamado de auréola secundária ou sinal de Hunter, e final da gestação ou durante os primeiros dias da amamentação, o aparecimento do colostro. Para que isso aconteça, a gente tem algumas alterações endócrinas durante a gestação. No início da gravidez, a gente vai ter níveis elevados de estrógeno, progesterona e lactogênio placentário, né? Que vão fazer com que os canalículos mamários se proliferem. No primeiro trimestre, ainda a gente tem o quê? O aumento da somatotrofina coriônica. E no final da gestação, terceiro trimestre, a gente vai ter a ação da prolactina, que vai ter uma atividade secretora do leite e que vai ser extremamente importante para a gente caracterizar. A prolactina, ela vai depender de alguns impulsos e algumas ações. O importante é o quê? O bebê sugar a mama. Com isso, vai ter um impulso sensorial, né, do mamilo e da própria auréola para essa mãe e vai produzir mais prolactina no sangue. Com o aumento da prolactina, aumenta o leite também, tá? É importante que a paciente amamente à noite, porque a prolactina é mais secretada à noite. Então, não adianta ela amamentar durante o dia e à noite ela dar uma mamadeira, por exemplo, tá? Porque ela quer descansar e tudo mais. A gente sabe que não é fácil a amamentação, né? Para a mãe, porque requer um esforço muito grande, mas é importante a interação e o vínculo mãe e filho. Então, é importante que ela amamente durante a noite, que isso vai produzir mais prolactina, né? E lembrar que o aumento da prolactina vai inibir a ovulação. Mas mesmo assim, gente, a gente não orienta essa paciente a evitar a gravidez só com esse método, né? A gente associa ou camisinha ou hormônio à base de progesterona, enfim, que ela evite gravidez durante esse período, porque a prolactina pode baixar e ela pode engravidar, tá? Como que essa produção do leite vai depender do quê? Então, dos níveis hormonais que a gente já falou e o esvaziamento completo e adequado dessas mamas, tá? Então, isso vai ser importante para manter a produção do leite. Uma boa pega, que vai ser importante. O que é uma boa pega? O bebê ficar olhando
de frente para a mama da mãe. Ele vai fazer esse movimento de sucção. A gente fala que a boquinha parece boquinha de peixe, né? Os lábios ficam revertidos, tá? E o mamilo fica no céu da boca desse bebê. Ela vai abocanhar mais a auréola. E a barriguinha do bebê fica encostada na barriguinha da mãe, tá? O que é livre demanda? O bebê vai mamar sempre que ele quiser. Não tem mais aquela coisa de horário. Vai mamar cada 2, 3 horas, como a gente falava antigamente. Não. O bebê chorou, está com fome, vai ser alimentado, tá? Amamentar à noite, como a gente já falou, quando a liberação da prolactina é maior, como já dito. Aqui esse quadro eu acho extremamente importante. Vocês estão vendo o olhar da mãe, o olhar do bebê, tá? Isso ajuda muito o reflexo. O vínculo mãe e filho é extremamente importante, porque vai fazer a sucção, né? Lembra, vai ter um impulso, aumentar a prolactina e sair mais leite. A ocitocina, a gente já vai ver daqui a pouquinho, ela é responsável pela ejeção do leite. Então, a prolactina é pela produção do leite e a ocitocina pela ejeção. O que contribui para que esse vínculo seja maior e essa sucção e aumento de prolactina e ocitocina sejam adequados? É a mãe sentir contente com o bebê, pensar no bebê com carinho, ouvir os sons do bebê, tocar o bebê, tá? E isso tudo acaba ajudando bastante. Se ao contrário, ela estiver ansiosa, com dor, né? Isso vai inibir o reflexo. Vai sair menos leite, o neném vai ficar nervoso, a mãe fica nervosa, não consegue amamentar direito, pode acabar não tendo uma pega adequada, vai ter fissuras mamilares, né? E vai ter dor, tá? Então, o estresse, a dúvida em saber amamentar ou não, a vergonha, às vezes, de amamentar na frente dos outros, fica ansiosa, ou o uso de nicotina, álcool e outras drogas, isso pode interferir também na amamentação. Então, a gente tem que observar como é que está o vínculo dessa mãe. E se ela está tranquila ou não em relação a amamentar, se ela sabe o que é uma boa pega, né? Se ela tem condições e esclarecimentos de como é que tem que ser essa amamentação. O reflexo da ocitocina, que a gente começou a falar, é o bebê sugando de novo, né? E o que aumenta não só a prolactina, mas a ocitocina. E a ocitocina é responsável pela contração do útero. Por isso que quanto mais ela amamentar, o útero vai voltando ao normal e evita as hemorragias, tá? E ela é responsável pela descida do leite, que a gente chama, né? Pela ejeção do leite. Se é lógico, ela estiver preocupada, estressada, como a gente já falou, vai inibir o reflexo também da ocitocina, não só da prolactina, tá? Mas se ela tiver confiança, pensar no bebê com carinho, olhar tudo direitinho, isso vai ajudar no reflexo. Então, é importante que essa mãe tenha carinho pelo filho, né? Aceitação na amamentação, relaxamento, prazer em amamentar, tudo isso, né? Sem preocupação, sem estresse e não tiver sentido dor. Eu sempre gosto de lembrar um caso que a gente teve no Hospital Mário Covas, há uns anos atrás, em que toda a equipe, né, enfermagem, médico e tal, estava irritado com uma paciente que falava, ela não tem vínculo com o filho, ela não quer amamentar, ela está resistente e tudo mais, aí me chamaram. E eu, primeira coisa, falei, deixa eu conversar primeiro com a paciente, vamos ver o que ela tem para falar, né, e não já pré-julgar que ela não quer amamentar. Aí fui perguntar para ela, falei, o que está acontecendo? Ela falou, doutora, eu estou morrendo de dor, ninguém me dá remédio para dor. Como é que vocês querem que eu amamente a criança morrendo de dor? Eu não estou aguentando. Aí eu falei, tá bom, a gente vai fazer o seguinte, vou te dar um medicamento, vamos deixar você descansar, depois você vai para o banho, também ajuda a aliviar a dor, descansa um pouco, enquanto isso seu bebê vai ficar
no berçário, a hora que você, para ele poder se alimentar, né? Que a gente tem um banco de leite. Quando você se sentir bem, se estiver melhor, você pede para trazer o bebê. Dali um pouco, ela já estava bem, ela pediu para trazer o bebê e ela começou a amamentar sem ninguém falar nada. Ou seja, não estavam tendo escuta da paciente, né? Ela não é que ela não queria amamentar, ela estava com dor, ela queria tirar a dor, só que ninguém ouvia isso dela. Todo mundo rotulou como uma paciente, ela não tem vínculo com a criança e ela não vai amamentar porque ela não quer amamentar. E não era bem isso. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que a paciente está falando para a gente. Quais são os sinais e sintomas de que um reflexo da ocitocina está ativo? São as contrações uterinas de sede repentina, né? Então, como ela está amamentando, ela acaba tendo muita sede. Então, é importante que vocês percebam isso. E ela vai referir, cada vez que eu amamento eu tenho um pouquinho de cólica, né? Sinal que o útero está contraindo. E é sinal que está saindo, a ocitocina está elevada, né? E vai sair e ejetar o leite. Quando ela pensa e ouve nos sons do bebê, ela já automaticamente, às vezes, vaza o leite na roupa. É muito comum isso daí. Você já deve ter visto pacientes que acontecem isso. Ela também pode referir uma fisgada ou uma sensação de formigamento nas mamas antes e durante a mamada. Sucções lentas e profundas, seguidas de deglutição, indica que o leite está fluindo para a boca do bebê. Lembra que eu falei boquinha de peixe, né? Aqui o movimento de sucção, tá? É importante a gente observar para saber se realmente está tendo a saída desse leite. Sempre aquilo que a gente falou, relaxar e acomodar confortavelmente a paciente para amamentar. Não tem nenhuma posição específica. Antigamente a gente falava assim, não pode dar mamada deitada. Caiu por terra, tá? Desde que a paciente tome todos os cuidados, né? Lógico, ela não vai debruçar em cima da criança, né? Mas coloca lateralmente, ela pode ficar em qualquer posição, deitada, sentada, semi-sentada, né? Em pé, do jeito que ela quiser. Evitar situações embaraçosas ou estressantes durante a mamada. Às vezes ela tem vergonha de amamentar perto das outras pessoas, né? Lembrar que os nossos hospitais são hospitais públicos e que às vezes tem 2, 3 pacientes na sala e tem os acompanhantes. Então, assim, coloca um biombo, se você sentir que ela está com vergonha, né? Faz ela cobrir o bebê com um pano, uma fraldinha, né? E ela acaba sendo orientada em relação a isso. Pode realizar a expressão de um pouquinho de leite, né? Antes de dar mamar, para o bebê já sentir o gostinho do leite e ficar mais fácil. E para relaxar também, massagear a parte superior das costas. É importante que às vezes o acompanhante, ou mesmo, né, a pessoa da enfermagem acaba falando para ela fazer algumas massagens, ou a gente fazendo as massagens nessa paciente para ela que consiga relaxar, tá? Se o peito estiver muito cheio de leite, a secreção pode ser interrompida, tá? O que acontece? A mama está extremamente engurgitada, né? Está todo cheio de leite aqui. É como se fosse uma bexiga extremamente cheia, tá? Imagina o bebê tentando abocanhar essa bexiga que está extremamente cheia. Ele não consegue, tá? Então, o ideal é a gente esvaziar um pouquinho para que ele consiga fazer o movimento de sucção, tá? Livre demanda, como a gente já falou, né? Dá o peito sempre que o bebê quiser, né? Sem restrição da duração e de frequência das mamadas, tá? Aqui vocês estão observando como é que o bebê está olhando de frente para a mama da mãe, né? O mamilo está no céu da boca, né? Ele está abocanhando a auréola e o movimento da língua vai da frente para trás, da frente para trás. Isso faz com que faça a sucção adequada, tá?
O aleitamento exclusivo deve ser até 6 meses, podendo se estender até 2 anos ou mais, né? Vocês estão vendo aqui a participação da família, né? Então, aqui ela está amamentando, você vê que seu filhinho maior e o marido observando tudo, né? Aqui uma criança já maior, né? Uma criancinha em pé, já mamando na mãe. Então, você pode, né? Que é mais ou menos uns 2 anos de idade, né? Então, é importante a participação da família, né? E a criança mamar até quando mais ou menos ela quiser, até mais ou menos 2 anos de idade, que é o ideal, tá? A amamentação na sala de parto é extremamente importante isso, gente. Tanto para parto normal, quanto para fórceps, quanto para cesariana. Dá para colocar o bebê amamentando nessa primeira hora, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o parto normal, que o médico está acabando, né, de fazer a dectação e tudo mais, e o bebezinho já está mamando, tá? Essa é a foto mais ampliada. Então, a auxiliar de enfermagem, né, ou a neonatologista acaba posicionando o bebê para que a mãe se sinta segura em amamentar nesse momento, tá? E isso dá para fazer na cesárea também. Algumas situações diferentes que acontecem, né? Então, a paciente aqui, vocês estão vendo mastectomizada de uma das mamas, né? Da mama direita, tá? E ela pode muito bem amamentar na outra mama, não tem problema nenhum, né? E aqui o gemelar. Então, para ganhar tempo e ficar mais fácil, coloca um bebê em cada mama. Porque você imagina que se ela for colocar um bebê por vez, ela vai ficar praticamente o dia inteiro amamentando, né? Então, o fato de você colocar um em cada lado fica mais fácil, tá? Você pode orientar essa mãe a isso. Voltando a falar de novo da mastite, né? Então, aumento da temperatura local, corporal também, tá? Área avermelhada, né? Endurecida, quente nesse local e comprometimento da ejeção láctea. Então, vou entrar com analgésico, às vezes anti-inflamatório se for necessário, antibiótico se for necessário também, né? Mas vocês estão vendo que é uma área muito grande nessa mama aqui, né? De sugestiva de infecção, que aí eu tenho que entrar com antibiótico, tá? Hidratação oral, esvaziar essa mama, tá? Com ordenha mamária, manual, mecânica ou elétrica. Posicionamento adequado das mamas, né? Sutiã que leve as mamas também, não apertado, porque às vezes o sutiã é menor do que deveria ser, né? Isso também acaba comprometendo, né? E facilitando a ter uma drenagem errada e a ficar engurgitada essa mama e a criar pontos de aumento do ducto, né, e de obstrução desse ducto e acaba tendo uma mastite, tá? Analgésico, anti-inflamatórios, né, se forem necessários, e esses antibióticos que a gente acaba costumando usar. Só que isso pode evoluir para um abscesso, como vocês estão vendo aqui, ó, tem uma portinha de entrada aqui, secreção mais purulenta, né, uma área grande também dessa mama, sendo que aqui já está, se vocês forem palpar, já é uma consistência mais amolecida, tá? Inicialmente é mais endurecida e depois ela vai ficando mais amolecida com sinais de flutuação, né, de abscesso. E a drenagem é cirúrgica e a introdução de antibiótico terapia, tá? O aleitamento materno é uma prioridade nacional, né? Com isso a gente diminui a incidência de doenças para esse recém-nascido, né? Aumenta a imunidade dele, e além de que é um melhor alimento, né? Não se compara ao leite artificial, tá? A carinha dele aqui, ó, de satisfação, né? De contentamento, né? Que acabou de amamentar e está feliz.
Então, é importante o aleitamento materno e a gente orientar e incentivar essas pacientes a fazerem isso, tá bom? Isso aumenta o vínculo mãe e filho também, tá? Não pode ter paciente amamentar filhos de outra pessoa, né? De outra mãe. Essa amamentação cruzada não pode mais, porque pode estar transmitindo algumas doenças. O excesso de leite também ela pode doar para o banco de leite. Nós temos nos nossos hospitais, escolas, banco de leite que aceitam as doações e até facilitam em buscar esse leite na casa dessas mães e orientam como é que tem que ser realizado a conservação desse leite. Tá bom? Obrigada, até mais.